Espero que estejam bem. Este é um material de apoio elaborado pela equipe do CAEP a vocês, estudantes de graduação. Neste encarte 4, falaremos sobre aspectos da ansiedade no contexto acadêmico atual. Este material está dividido em 4 encartes. Você pode fazer uma leitura linear dele ou escolher a melhor forma de utilizá-lo. Ele está dividido da seguinte maneira. No primeiro encarte, falamos sobre hábitos saudáveis. No segundo, tratamos sobre os cuidados com o ambiente de estudo. No terceiro, abordamos sobre o tempo e a rotina de estudo. E neste quarto encarte, iremos falar sobre os aspectos da ansiedade, algo tão importante na vida universitária. A pandemia do novo coronavírus tem preocupado a todo mundo. Como uma das medidas para conter o contágio acelerado da doença, a OMS recomendou um período de distanciamento social, o que, com menor ou maior intensidade, tem feito com que reinventemos formas de lidar com o trabalho e com o estudo. Para muitos, a casa se firmou como um abrigo seguro para a proteção de si mesmo e para a preservação da saúde dos outros. No caso dos estudantes de graduação, ela transformou-se num ambiente regular para a continuidade dos estudos à distância. Caso vocês tenham interesse, deixamos aqui um link para um podcast com algumas informações sobre ansiedade em tempos de pandemia. Neste encarte, portanto, falaremos sobre aspectos da ansiedade. No final da apresentação, deixamos um espaço para fazermos juntos uma técnica de relaxamento. Vamos começar? O estado de alerta provocado pela pandemia do Covid-19 vem contribuindo para elevar o número de pessoas ansiosas e aumentar a ansiedade de quem já convivia com ela. A ansiedade se manifesta de diferentes formas, de acordo com a vivência e as experiências de cada um. O convite que fazemos aqui é de olhar para si, para se perceber diante da ansiedade. É interessante entender esse material como uma possibilidade de orientação no manejo da ansiedade, mas procure ajustá-lo a seu cotidiano, a sua personalidade e a sua história de vida. Então, que tal começarmos definindo a ansiedade? A ansiedade pode ser definida como estado de apreensão ou expectativa derivada da antecipação que a pessoa realiza de uma situação desagradável, de perigo ou mesmo que é muito esperado para ela. É um sentimento funcional que faz parte do ser humano. Ter ansiedade muitas vezes nos coloca em posição de alerta, nos deixando mais cautelosos na dedicação dos estudos para uma prova, por exemplo. No entanto, a ansiedade pode ser prejudicial quando excede seu limite funcional e passa a gerar sintomas físicos, psicológicos e comportamentais. Em tempos de pandemia, o excesso de notícias, a mudança de rotina, o distanciamento de pessoas de nosso convívio e as consequências econômicas, políticas e sociais relativas a esse novo cenário podem aumentar ou prolongar o desconforto emocional gerado pela ansiedade. Dar conta desses desafios atuais pode não ser uma tarefa fácil para todos. Por isso, é importante reconhecer os sinais da ansiedade para poder lidar com ela. Cada um possui reações diferentes da ansiedade, mas os sinais mais comuns incluem, entre os sintomas físicos, sensação de calor, tremor, dificuldade para respirar, suor excessivo, coração acelerado, indigestão e desconforto no abdômen. Entre os sintomas psicológicos, temos o medo que aconteça o pior, a tristeza, a culpa e frustração, o nervosismo e o medo de perder o controle. Entre os sintomas comportamentais, temos discussões e perda de paciência com as pessoas, agitação psicomotora, falta de concentração, aumento ou abuso de substâncias como remédios, álcool, cigarro e outras drogas. É importante colocar aqui que esses sintomas eventualmente podem aparecer em nosso dia a dia, e isso é normal, mas quando eles aparecem em conjunto, com uma constância e frequência elevada, pode ser um sinal de alerta. Um sinal de que é preciso cuidar de si mesmo. Quem já teve a experiência de viajar de avião
com certeza ouviu esta frase. Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca, ajustando o elástico em volta da cabeça, e só depois auxilie os outros, caso necessário. Vivemos em tempos de turbulência. Cuidar de você para manter-se fortalecido durante esses dias é também sua responsabilidade. Cuidar de si em primeiro lugar gera melhores condições para cuidar também de quem amamos. No contexto acadêmico, percebemos que, eventualmente, a ansiedade pode gerar procrastinação, que é o ato de adiar ou prolongar uma situação para ser resolvida depois, e a autocobrança excessiva. Caso você perceba que está com dificuldade para seguir seu cronograma e resolver suas tarefas devido à procrastinação ou autocobrança, evite uma postura julgadora ou crítica consigo mesmo. Afinal, é uma fase de adaptação para todos. Tente entender os motivos que fizeram você não seguir seu planejamento e busque alternativas para os próximos dias. Às vezes, podemos ter a expectativa de que em casa nosso rendimento acadêmico irá aumentar. Vou estudar bastante, colocar os conteúdos em dia, assistir todas as videoaulas, fazer exercício de fixação e ainda complementar os estudos com livros e artigos indicados. Mas, na maioria dos casos, percebemos o oposto. O rendimento em casa acaba diminuindo. A ideia aqui é fazer um exercício de ajuste de perspectiva. A nossa tendência é fazer um julgamento com base nos critérios que já estamos habituados. O nosso funcionamento normal muda durante uma crise global sem precedentes, e isso é considerável. A dica aqui é fazer um levantamento dos principais entraves que estão atrapalhando o seu rendimento e tentar resolvê-los, um de cada vez, para não gerar ansiedade. Passamos agora algumas orientações para lidar com aspectos da ansiedade. Aceitar que não se tem domínio sobre o contexto epidemiológico, apenas sobre os cuidados preventivos e contingenciais. Ter em mente que a necessidade de distanciamento é passageira. Regular o tempo que se passa na internet ou na televisão consumindo notícias. Não difundir informações que você não sabe se são de fontes confiáveis. Informações falsas podem aumentar a ansiedade de terceiros. Sabemos que a diminuição da ansiedade se dá com o aumento da qualidade de vida. É através de um conjunto de fatores e não de um ato isolado que se dá o manejo da ansiedade. Por isso, tenha tempo para lazer, pratique atividades físicas, cuide de você e cuide de suas relações. Aceite apoio emocional quando for oferecido e ofereça apoio sempre que puder. Se você perceber que a ansiedade está fugindo de seu controle, busque apoio especializado. O CAEP continua realizando os atendimentos psicológicos e educacionais remotamente, que podem ser solicitados e agendados por este meio. Agora que conhecemos melhor alguns aspectos da ansiedade no contexto universitário atual, que tal fazermos juntos uma técnica de relaxamento que diminui a ansiedade? Essa prática lhe permite incorporar a respiração diafragmática no seu dia a dia. É recomendável que seja feito nos momentos de maiores manifestação da ansiedade ou pelo menos 2 vezes por dia, incluindo antes de dormir. Vamos lá! Sente-se numa posição confortável. Mantenha as pernas afastadas, com os pés relaxados e virados para fora. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Preste atenção à sua respiração. Dobre os braços e coloque os polegares onde acaba a sua caixa torácica, com a palma das mãos perpendicular a seu corpo e viradas uma para a outra, conforme ilustra a figura ao lado. Sinta o movimento de sua barriga. Quando expira, a barriga vai para fora. Quando expira, a barriga vai para dentro. Sincronize os movimentos e faça a respiração diafragmática durante uns minutos. É um exercício simples, mas que promove prontamente o alívio da ansiedade, principalmente quando treinado. Você pode acompanhar essa figura,
que marca os tempos da expiração e da inspiração. Desejamos a todos e a todas uma ótima semana. Um grande abraço virtual da equipe do CAEP.